Olá, estou dando uma passadinha rápida por aqui só para deixar um detalhe da Escritura, uma elucidação. Nem todos têm a condição de estudar, nós sabemos bem disso, principalmente Bíblia. Se tem algo raro, é um lugar onde se ensina a Escritura. Isso é muito raro, por isso que é muito difícil você encontrar no mundo uma igreja. Aqui em Gênesis, na Bíblia, na Palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que Deus introduz, dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós sabemos que Deus é o quê? Deus é Pai. Se Deus é Pai, significa que Deus gera. Deus, de alguma maneira, se multiplica, né? Ele nos criou, é como uma multiplicação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo foi gerado pelo Pai. Então, nós já deduzimos que Deus não é estéril. Aí, na sequência, diz assim, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Abençoou. Deu uma palavra a respeito que se cumpriria. Abençoar significa isto. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Frutificai, dar fruto, multiplicai, fazer semelhanças, frutificar. Do fruto, dentro do fruto tem uma semente. A semente volta a dar a imagem daquela árvore, uma cadência, encher a terra. Existem 3 grupos que não se enquadram dentro desta palavra abençoadora. Pelo menos 3 grupos principais que hoje estão aparentes na sociedade. O primeiro grupo que não se enquadra nesta palavra abençoadora, que Deus disse, abençoou e disse, frutificai e multiplicai. O primeiro grupo são os padres. Os padres não deixam semente, eles não estão debaixo desta palavra, eles são rebeldes contra esta palavra, porque eles não se multiplicam, eles não frutificam. Os padres não cumprem o propósito da palavra de Deus nesse sentido. E nós não podemos ser seguidores de Deus em parte, porque em parte Deus não aceita ser servido. Temos que seguir por completo. A lei de Deus não é aceita em parte, tem que ser aceita na totalidade. Então veja, os padres é um dos grupos que não se enquadra nessa palavra abençoada. Abençoou, frutificai, multiplicai-vos. Eles estão estéreis. Quem está estéril está debaixo de maldição. E aí o que nós vemos? As aberrações. Foi feita uma escavação num lugar onde antes era um mosteiro. E o que se encontrou? Nos esgotos desse mosteiro, incontáveis esqueletos de fetos. Por quê?
a Santa Madre Católica impede o homem, e o homem erroneamente e mercenariamente aceita, não se relaciona com mulher, não tem a sua família, como é um padrão de Deus. Assim que Deus pôs o primeiro homem sobre a terra, logo lhe fez uma adjutora, uma auxiliar, instituiu a família, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a Santa Madre Católica coíbe e impede os devotos de terem essa atitude. Resultado, são os fetos, os esqueletos de fetos encontrados em tudo que é tubulação, aonde por cima se tem um mosteiro católico, um convento católico. Quando não se submete-se à palavra de Deus, a tendência é uma só, cair na profanação. Não seguir a palavra de Deus é abismo. E a Escritura diz que um abismo chama outro abismo. Não se pode ter uma organização que tente ser organização representante de Deus, aonde se contradiga nesta organização a palavra de Deus. Não é possível. Eu sei que isso aqui não vai adiantar. A organização vai continuar com milhões de adeptos, porque a Escritura diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é fácil conhecer a verdade, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E ainda tem uns que até conhecem a verdade, mas não querem sujeitar-se, não aceitam reconhecer que trilharam 30, 40, 50 anos no engano. Tem pessoas que não querem reconhecer que trilharam o engano e acabam morrendo no engano. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que também não está debaixo desta palavra abençoadora, que é o segundo grupo também que automaticamente, quando não se sujeita à palavra de Deus, sujeita-se a ordenanças satânicas. E esse segundo grupo, também debaixo de maldição, é a chamada IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, aonde os seus pastores não podem ter filhos. Podem? Me apresenta os filhos dos pastores da Universal. Onde estão os filhos dos pastores da Universal? Eles não têm filhos. Sabe por que não têm filhos? Porque eles são obrigados, assim que são iniciados na obra, passou dos 18 anos, a organização, isso para mim é uma organização satânica, impõe que eles façam a vasectomia. Para quê? Eles têm o porquê. Tudo é uma questão que gira em torno de capital e exploração desses jovens, que com aquele afã, né? Você vai estar na obra, você vai se envolver com a obra, você vai servir a Deus, só que não sabe que é o Deus desse século, o diabo. E aí eles aceitam fazer a vasectomia. Aí eles assinam vários termos de que estão fazendo a vasectomia. Para quem não sabe, vasectomia é aquela operação que torna o homem estéril. Ele não produz mais, não consegue mais fazer filho, falando português claro. Então, eles assinam vários papéis aonde eles isentam completamente a organização disto. Mas, na verdade, eu alerto ao Ministério Público que deveria fazer uma investigação séria, porque não é justo que esses jovens, no afã, na flor da sua mocidade, com 18, 19, 20 anos, sejam submetidos a serem confinados a uma geração solitária. E quantos depois mudam de religião? Quantos não querem mais seguir aquela religião que existe nesse lugar chamado universal? Eu nem sei que religião é aquilo para mim é paganismo, é satanismo, eu não sei que nome eles dão aquilo. Uma coisa eu sei, que evangelho e cristianismo aquilo não é. O Ministério Público deveria investir. Tá certo isso, senhores? Sabe por que eu faço certas coisas? Sabe por que eu faço certos vídeos? Porque eu não vejo ninguém se mexer. Eu me sinto na obrigação de fazer.
Se tivesse gente fazendo o que é certo, investigando, cobrando, punindo, eu estaria escondido na minha caverna. Mas eu sou obrigado a sair da minha caverna e vir gritar às margens do Jordão e ser a voz do que clama na cidade, porque vocês que deveriam fazer o papel de vocês, vocês não fazem. A IURD, a Universal, está castrando jovens de 18, 19, 20 anos, 22, 23. Vocês acham que isto está certo, senhores? Um minuto de silêncio por esse caos. O Ministério Público não se importa com isso. Esses jovens vão ser trucidados. Eu conheço um de 20 anos, mora aqui na rua de baixo. Para ser levado a pastor e ser transportado para a África, para liderar pontos da IURD lá na África, teve que fazer vasectomia. A família ficou toda em choque. Mas você é novo, cara, você vai querer ter um filho. Não, mas eu vou estar na obra, eu vou fazer a obra. Rapaz, isso não é obra de Deus, rapaz. Como que é obra de Deus e você vai ser impedido de ter um filho? Você é muito jovem ainda para estar tomando essa decisão. Não, já assinei o termo, já fiz 18 anos e tal. Quer dizer, então esta organização que também não se sujeita à palavra de Deus que diz: crescei-vos, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Essa organização chamada IURD também é satânica. Porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tudo aquilo que não se sujeita à palavra de Deus é satânico. Martinho Lutero, um ex-monge católico, que se rebelou contra as doutrinas absurdas do catolicismo, escreveu dizendo: eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que elas procurem diligentemente inculcar na cabeça dos jovens a palavra de Deus. E ele ainda acrescenta: toda instituição que não se curva à palavra de Deus tende a tornar-se corrupta. Não é o que vemos? E quanta gente está frequentando essa IURD? Ora, eu pergunto a vocês, frequentadores da IURD, vocês estão indo lá para se sujeitar a Deus? Para entender de Deus? Para que Deus reine sobre vocês? Deus só reina onde a sua palavra é reverenciada. Aonde há transgressão à sua palavra, não há Deus. O Senhor disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E a esse, eu e o Pai, nos manifestaremos a ele. Vocês estão numa organização que não há Deus, não tem Deus. Porque a ordem de Deus isso não é um talvez não, é ordem: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Estão em transgressão, esse é o padrão. Agora, há casos na Escritura, mas há casos em que Deus determinou sobre a vida de algumas pessoas uma situação. Não é o caso de uma organização, uma denominação, implantar isso e obrigar a pessoa, iludir com dinheiro, com falsa posição, porque na IURD não existe pastor. Existe um bando de palhaço lá. Pastor não. Pastor só existe no Evangelho de Jesus Cristo, que não há lá. Então, o que vocês estão indo buscar na IURD? Deus? Não. Lá não há Deus. Lá não há Deus. Lá há um falso conceito de 5 letras, Jesus, e todo mundo pensa que isso é alguma coisa. Não. Um nome não quer dizer nada. Nós não vivemos por um nome. Nós vivemos por princípios, por honra, por dignidade, por mandamentos. Aquilo lá não passa de uma Babilônia. E aquela organização não passa de meretriz. Mas não vai adiantar. Vão continuar sendo escravos, eu sei. Sabe por quê? Porque é muito difícil fazer uma oração. Como disse Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E teu pai que te vê no oculto vai te recompensar publicamente. Você vai clamar e ele vai te responder. Mas isso é difícil, né? É difícil fazer uma oração.
E há um terceiro grupo também, que está aí na sociedade. Esse grupo é uma minoria inexpressiva, mas a mídia faz com que isso se torne como se fosse alguma coisa expressiva. Não, não tem expressão nenhuma esse grupo. É o grupo do que a ciência classifica como homossexual, né? São aqueles que não se relacionam com o sexo diferente, o hétero. Eles querem se relacionar com o mesmo sexo. É mulher com mulher, é homem com homem. E aí? Se nós tivéssemos no bairro de Copacabana, que é um bairro conhecidíssimo, se ali nós determinássemos o bairro de Copacabana, a partir de hoje, vamos fechá-lo e ele vai ser um bairro de homossexuais. Aqui vai ser só mulher com mulher, homem com homem. Ninguém mais entra nesse bairro e não teremos mais novos adeptos. Todos os moradores de Copacabana serão apenas homossexuais durante 70 anos. O que ia acontecer daqui a 70 anos? Copacabana estaria um deserto. A raça humana no cerco de Copacabana seria extinta. O homossexualismo vem de Deus? É um terceiro sexo? Como se ele leva a humanidade à extinção? E a palavra de Deus, não é um livro, é a palavra de Deus. Se alguém não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, pode vir aqui, que eu ensino, eu provo, por A mais B, que verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor. A palavra de Deus diz, abençoou, e disse, frutificai, multiplicai. Faz um cerco, cria uma cidade só de homossexuais, e não deixa novos entrarem para lá. Daqui a 70 anos você terá o quê? Uma cidade fantasma. Por quê? Porque homossexual não produz, não frutifica, não multiplica. Realmente, isso tem sentido na sociedade? Eu explico. A organização católica é satânica quando quer obrigar o homem a ir contra um princípio que está nele. Deus disse, sede fecundo. O homem não consegue naturalmente combater isso. Então nós vemos um monte de aberração. A IURD também é uma organização satânica. Sabe o que é satânico? É algo que atende aos conceitos do diabo. O anjo que caiu do céu, Lúcifer, nas versões da Vulgata, não importa o nome, era um querubim que se rebelou contra os princípios de Deus e está aí vagando no mundo por pouco tempo. A IURD também é satânica, porque obriga o homem a perder o privilégio de ter nos seus braços um filho. Todo homem quer isso. Todo homem quer um filho. Mas essa alegria, os pastores da Universal não terão nunca. Outro satanismo é o homossexualismo. Também homossexualismo, como já falamos, está em processo rolando e que se exploda. Eu quero ver o sistema judiciário calar a boca da geração Jesus Cristo. Eu quero ver. Eu estou pagando para ver. E não esqueçam o que eu disse. Eu não sou nada. Após eu, virão 7.000. Eu quero ver o que vocês vão fazer com esses 7.000. Eu quero ver isso. Só vai restar uma coisa para vocês fazer com eles, sabe o quê? Decapitar, para que o nosso sangue banhe o solo do Brasil, porque o Brasil será a última nação a ser banhada com o sangue de cristão. Então, os homossexuais também não estão debaixo dessa palavra abençoadora. É rebeldia contra a palavra. Rebeldia contra a palavra é satanismo. Eles estão na inspiração satânica. Então, estes 3 grupos estão debaixo de maldição, servem às hostes infernais, satanismo e, como diz a Escritura, tais transgressões não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A Escritura é muito clara sobre todo aquele que se torna transgressor obstinado
contra os princípios de Deus. Ele não herda o reino de Deus. Somente herda o reino de Deus aqueles que se sujeitam à palavra, ao senhorio de Jesus Cristo. Bom, tá aí povo da Igreja Católica, tá aí povo da IURD e tá aí homossexuais. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A minha missão não é convencer ninguém. A minha missão é falar, botar mesmo o dedo na cara, mostrar a verdade. Porque se eu não falar, o Ministério Público não vai falar. A ONU não vai falar. A ciência não vai falar. Não está nem aí a ciência para vocês. Como vocês vão conhecer a verdade? Se tivesse alguém para falar, eu estaria calado. Como não tem ninguém para falar, eu tenho que falar e falo, né? Bom, que Deus abençoe a todos, que lhes abra o entendimento desse povo que está sendo escravizado em universal, em catolicismo, e esses que não entendem que precisam de uma libertação do poder satânico, como é o caso dos homossexuais. Está dado o recado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Um dia, vocês saberão que no meio de vocês houve um profeta. Eu vou, mas eu tenho que dizer até a próxima.